A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o pastor Betão, professor de ensino teológico, e hoje eu estou aqui trazendo mais um episódio da nossa série O Perfil dos Personagens Bíblicos que Mudaram a História. E no episódio de número 10, o nosso 10º episódio, eu quero estar falando deste homem por de nome Pedro. E o tema que eu quero estar trazendo aqui é Pedro, o pescador e líder de homens. Eu peço nesse exato momento que você pegue as suas escrituras e acompanhe junto comigo que eu quero estar lendo um versículo aqui em Lucas capítulo 22, verso 33. Está escrito assim na minha Bíblia. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha só que palavra forte deste homem chamado Pedro, direcionando a Jesus. Uma característica marcante aqui trata-se da sua liderança. E uma conquista mais marcante que ele foi o primeiro a pregar sermões evangélicos para os judeus e gentios. Ele viveu por volta de 5 depois de Cristo a 65 depois de Cristo. O nome hebreu era Simão e no nome grego era Pedro, que significa pedra. Textos principais aqui para que você possa estar acompanhando depois é os Evangelhos, Atos dos Apóstolos no capítulo 1 ao capítulo 11, 1º e 2º Pedro. Um contexto básico aqui, quero falar sobre a lista e a ordem dos nomes dos apóstolos, que são quase idênticas em todas as narrativas bíblicas, sobre o chamado e o treinamento dos discípulos de Jesus. No 4 evangelhos, o nome Pedro vem sempre primeiro. Desde o início, ele foi escolhido por Cristo para ser a pedra que fortaleceria os outros. Pedro ele era um líder nato, que logo se tornou um porta-voz de todo o grupo. Além de autoconfiante e ousado, ele também era discipulável, aberto à correção e ao ensino quando exortado pelo mestre por coisas que dizia ou fazia. O verdadeiro segredo da grandiosidade de Pedro como líder espiritual está no seu profundo crescimento, que ocorria quando ele se mantinha sensível à liderança do seu Senhor. E ao escrever-nos, encorajando-nos, ele queria que nos ver crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, parte A. Sintetizando aqui, Simão ele era filho de Jonas, nativo de Betsaida, localizada ali na Galileia. Ele e o seu irmão André eram antes discípulos de João Batista. Primeiro André ele encontrou Jesus e o levou a Pedro. De modo profético, o Messias mudou o nome de Simão para Cefas, que no dialeto local significava pedra. E no grego traduzia-se como Pedro. O encontro com Cristo não resultou em nenhuma mudança imediata no comportamento externo de Pedro. Ele retornou à Galileia e continuou a trabalhar como pescador. Só que mais tarde foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Somente após de negar Jesus e ser restaurado por ele, Pedro se posicionou como uma pedra para os outros discípulos. Ele agora estava pronto para ser um líder espiritual. Depois ali da ressurreição e da ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, Pedro se tornou um líder importante e porta-voz de recém-formada Igreja de Jerusalém. Ele ministrou à comunidade judaica dentro e fora de Jerusalém por muitos anos. Só que mais velho, Pedro já deveria ter viajado e ministrado
para a dispersa comunidade judaica e também para os gentios ali na Ásia Menor, pois a sua primeira carta, 1 Pedro, foi direcionada aos cristãos que viviam em várias províncias daquela região. É possível que ele tenha chegado a Roma nos anos 50 ou 60 depois de Cristo. Suas das duas cartas foram escritas no meio de anos 60 na companhia de Silas, missionário e companheiro de viagem de Paulo, e ali também de João Marcos. Só que nesta época, Paulo estava preso em Roma, e Pedro e Paulo foram ambos martirizados por Nero no mesmo período de 67 d.C. a 68 d.C. E a tradição diz que Pedro morreu crucificado e a sua participação nos primeiros anos da formação do cristianismo fez dele um dos mais importantes homens do Novo Testamento. Deixa eu te apresentar aqui o cenário. Quero apresentar Pedro como o pescador. Porque Pedro ele começou a vida como pescador em Betsaida, uma cidade ali perto do mar da Galileia. Ele e seu irmão André eram sócios, e de Tiago e de João. Os quatro se tornaram discípulos de Jesus mais tarde. E o negócio prosperou, permitindo que tivesse contato social com o sumo sacerdote de Jerusalém. Pedro era o mais velho que os outros e se tornou o consultor da empresa de pescaria. Ele era casado, isso você pode conferir em Marcos no capítulo 1, no verso 29 ao 31. E quando ele se tornou missionário, sua esposa acompanhava nas viagens. Você pode ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 5. Então foi durante uma pescaria que Jesus disse a Pedro e a seu sócio: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus capítulo 4, verso 19. Pedro como discípulo. Porque aqui o contato próximo de Pedro e André e Tiago e João continuou quando todos foram chamados para serem discípulos de Jesus com mais 8 homens. Eles viveriam com Cristo e aprenderiam a ouvirem os seus ensinamentos. Alguns fatos da vida de Pedro como discípulos revelam muito da sua natureza impetuosa. Pedro andou sobre as águas uma noite durante uma tempestade no mar da Galileia, e a impulsividade de Pedro o levou a tentar andar sobre a água para ficar perto de Jesus. E ele conseguiu, até tirar os olhos de Cristo e começar a afundar. Mateus capítulo 14, do 28 ao 31. Aí vem a confissão de Pedro quando Jesus perguntou aos discípulos ali: "E vós, quem disse que eu sou?" Pedro logo respondeu: "Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 16, verso 15 e 16. Então o mestre diz que construiria a sua igreja sobre a pedra sólida e verdadeira afirmação feita por Pedro referente à divindade e autoridade de Jesus. Mateus capítulo 16 e verso 18. O excesso ali de confiança de Pedro, naquela noite da última ceia, que Jesus declarou que um dos discípulos ali o trairia. E Pedro, em sua usual carnalidade e muito confiante, prontamente declarou que sobre nenhuma circunstância faria isso. E Jesus então profetizou que antes do amanhecer, Pedro o negaria 3 vezes. Pedro como pregador. Após a ressurreição de Jesus,
Pedro falou a uma grande multidão de judeus reunidos ali na área do templo para um dos maiores feriados judaicos. Milhares creram em Jesus e a igreja nasceu. Pedro pregou um segundo sermão e os outros milhares acreditaram também. A mensagem se espalhou por Samaria e Pedro e João foram mandados para a igreja de Jerusalém para confirmarem a reação e o testemunho da descida do Espírito Santo, ali sobre os samaritanos. Então Pedro foi ainda o primeiro a apresentar o evangelho aos gentios ou não judeus. Agora Pedro como missionário para encerrar esse cenário. Porque no início o ministério de Pedro ali se concentrou nas comunidades judaicas, dentro e fora de Jerusalém. Só que mais tarde ele viajou para outros lugares e dividiu Cristo com os judeus espalhados pelo Império Romano. Em certo momento, Marcos se ajuntou a Pedro e escreveu o próprio Evangelho. Trazendo aqui o retrato dessa circunstância, um estudo da vida, do caráter de Pedro revela muitas qualidades nobres deste homem. Seu entusiasmo, a sua ousadia, são traços que todos cristãos deveriam desejar. Mas algumas das repreensões mais afiadas de Jesus foram feitas ao seu entusiasmo descontrolado. A fidelidade e compromisso intensos de Pedro com Cristo se expressaram por sua vontade de andar sobre as águas tempestuosas ali do mar da Galileia, para encontrar com Jesus e por seu destemido uso da espada para proteger o mestre. Só que todavia, Pedro ele era tão fraco quanto ousado. Negou o Senhor diante de uma humilde serva e fugiu de Cristo na crucificação. E a ousadia e a devoção de Pedro eram aspectos positivos, inspiradores e que valiam ser moldados. Seus traços negativos, o seu entusiasmo descontrolado, pode nos servir de alerta para evitarmos tais comportamentos. Então, acima disso tudo, Pedro se manteve um exemplo excelente de lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo e um ministro proveitoso para ele. Lições de vida de Pedro para a sua vida nesse dia chamado hoje. A primeira lição é: o fracasso não desqualifica para o serviço de Jesus. Cristo aqui, ele previu o fracasso de Pedro e depois ele disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirmas teus irmãos. Lucas capítulo 22, verso 32. Então, após a cada erro, Pedro lhe retornava com o desejo de seguir o mestre. Jesus ele sabe que ninguém é perfeito. O fracasso é inerente à nossa humanidade. O Messias estava pronto para perdoar e restaurar Pedro ao serviço e está disposto a fazer o mesmo com você. Você crê nisso? Se você crê que Cristo ele está disposto a fazer a mesma coisa com você, deixe o seu comentário aí que eu quero saber. Porque independente do fracasso espiritual que você esteja enfrentando, essa situação é uma oportunidade para experimentar a graça de Deus. É melhor ser um servo que às vezes falha do que alguém que falha em servir. A segunda lição que nós aprendemos na vida de Pedro é: a luta espiritual pode não ser fácil. Porque quando Jesus alertou sobre a perseguição vindoura, Pedro foi rápido em afirmar que se manteria fiel a Cristo. Em seu excesso de confiança, ele acreditou que permaneceria ali forte mesmo quando Satanás o pressionasse espiritualmente. Só que Jesus ele sabia que Pedro não poderia manter-se fiel por conta própria e profetizou a restauração dele. Lucas 22, verso
32. A queda de Pedro é um lembrete de que ninguém está imune a tentações ou erros, porque nenhum de nós pode se sustentar na própria força. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. João capítulo 15, verso 5, parte B. O que se inclui em resistir à tentação. Esteja sempre pronto com toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Efésios capítulo 6, verso 13. Você tem que entender que a luta espiritual pode não ser fácil. Tem momento que a gente quer parar, tem momento que a gente quer desistir, mas se a gente querer resolver tudo sozinho, a gente não vai conseguir. E a terceira lição para finalizar aqui esse 10º episódio é que o evangelismo é simplesmente apresentar o Salvador às pessoas e deixar que Ele faça o resto. Não entendeu, né? Porque André, irmão de Pedro, ele não aparece ali como um gigante na história da igreja. O seu maior feito foi levar Pedro a Cristo e permitir que Jesus ali o transformasse em um dos maiores líderes espirituais da primeira igreja cristã. Você pode pensar que não tem muito a oferecer ao seu Salvador, mas o importante é apresentar Jesus à sua família, aos seus amigos, aos colegas de trabalho, deixando que o seu espírito faça o resto. Porque uma das maiores contribuições à causa de Cristo pelos séculos tem sido o ato de apenas apresentar o Salvador a outra pessoa. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo episódio, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus a todos.